Nós estamos recebendo aqui, em um dia atípico, né? O ministro Gilmar Mendes, um dos ministros notáveis do Supremo Tribunal, e que quem chega ao Supremo é porque está no máximo das nossas leis, não é? Conhece profundamente as nossas leis e leis de outros países e se fundamentam nessas leis para ali tomar as decisões finais, né? Eu não gosto muito que o Supremo fique participando de algumas picuinhas, de algumas discussões. O Supremo é o Supremo tem que ser, por isso que chama Supremo, senão não seria Supremo, né? Estava falando de Deus agora, e eu quando esgoto as minhas decisões aqui na Terra, eu pergunto para Deus, aí eu chamo Deus. Então o Supremo é o Supremo. Essas picuinhas que tem por aí envolvem muito o Supremo nisso, eu não gosto muito disso. Mas, ministro Gilmar Mendes, um bom dia ao senhor, e o afastamento do governador do Rio, a primeira-dama envolvida, o pastor Everaldo preso, tudo isso que nós estamos comentando aqui, as fraudes em compras de material de saúde em plena pandemia, a sociedade recebendo mais um choque. Seria importante um cidadão que lida com leis e lida com leis de uma forma como o senhor lida, o senhor não tem preocupação com a opinião pública. Se gostou, gostou, está tudo certo. Se não gostou, o senhor já disse, eu leio a lei, né? Eu analiso a lei. Eu tenho as minhas decisões baseadas na lei. E todos os ministros com que eu tenho falado, todos dizem exatamente isso. Mas é um quadro terrivelmente ruim para o país num momento como esse. Só que lei é lei para todo mundo, ministro. A preocupação é se todos os ritos, né, legais foram cumpridos, por exemplo, nesse caso do afastamento do Witzel ou não, que quer queira, quer não, um governador de dos estados mais importantes da União, onde nós tivemos a capital federal durante muito tempo, é um colégio eleitoral fortíssimo, mas todos somos iguais perante a lei e todos os estados são importantes para a União. Como é que o senhor analisa isso, ministro Gilmar Mendes? Um bom dia ao senhor. Bom dia, Datena. É um prazer mais uma vez estar no seu programa e falar com você e com seus ouvintes. É claro que a gente vê um episódio desse com bastante preocupação e com bastante tristeza. Já tivemos esses episódios repetidos em outros locais. O STJ tem acompanhado essas questões a pedido da Polícia Federal e do Ministério Público, uma vez que lá é o foro competente para aferir a legitimidade da ação criminal no que diz respeito aos governadores, né? E normalmente os ministros são bastante cautelosos e ponderados para analisar os pedidos que lhes são feitos. Tanto é que, nesse caso, se fala que houve um pedido de prisão do governador, mas o relator, ministro Benedito Gonçalves, optou por não fazê-lo, se limitando a proceder ao afastamento. Tudo isso é bastante preocupante, como você já bem observou, episódios aparentemente de corrupção, e ligados também a desvios de recursos associados ao combate à pandemia de Covid-19. Eu acho que temos que acompanhar com cuidado os desdobramentos, as investigações, até porque pode também haver precipitações, e por isso não se pode emitir aqui nenhum juízo categórico ou definitivo. Mas esses episódios, de fato, são muito tristes para a República Brasileira. É lamentável que, em meio à pandemia, a gente viva também esse pandemônio, não é? Essas desconfianças, todo esse quadro de que está havendo desvios dos recursos que foram alocados para a finalidade de combate à pandemia de Covid-19. O governador Witzel, que é um homem de leis, se elegeu na onda do bolsonarismo. Foi uma coisa absolutamente clara. Ele disse que foi o contrário, que ele ajudou a eleger o Bolsonaro. Claro que não. Se ele caísse em Copacabana antes das eleições, ninguém iria acudi-lo, porque ninguém sabia quem ele era. Ele se elegeu na onda do presidente da República, como muitos o fizeram.
e depois passaram a negar o presidente. Ele se colocou visceralmente contra o presidente e se lançou já a candidatura de presidente da República muito cedo. Mas me parece que seria um gesto muito rasteiro por parte do senhor presidente, um revanchismo político. Houve coincidência que logo depois em que as coisas ficaram muito ruins entre as decisões do governador, principalmente em relação à atuação de autoridades, né, lá no Rio de Janeiro contra a família do presidente Bolsonaro, que não agradaram o presidente Bolsonaro, mas me parece que a lei está sendo cumprida, o ritual está sendo cumprido, que não seria um revanchismo do presidente da República, né? Seria um gesto que não combinaria com a autoridade máxima do país, não é? Isso aí tem que ser baseado em fatos, não, ministro? Eu tenho a impressão de que sim. Eu acho que Ministério Público, Polícia Federal, o próprio STJ, como eu disse, é o órgão que acompanha, há um relator para cada um desses processos. Nós já tivemos episódios semelhantes no Pará, tivemos em Santa Catarina, mesmo aliados acho que no Amazonas, mesmo aliados do governo federal também sofreram o impacto dessas medidas, de modo que não me parece que aqui haja razão e não acredito que o STJ se deixasse envolver num quadro de politização partidária. Acho que isso não é sequer pertinente cogitar. Acho, de fato, que são todos juízes muito experientes, muito experimentados e que recebem esses pedidos e analisam com muita cautela. Mas os episódios, de fato, precisam ser esclarecidos e, oxalá, não haja mais profundos desenvolvimentos como se vem afirmando. O senhor chegou já a afirmar que a pandemia estaria muito pior se o Supremo não estivesse agindo como age. As decisões do Supremo substituem, no seu ponto de vista, ações que deveriam ser dos governantes? Que avaliação o senhor faz isso exatamente hoje, ministro Gilmar? Datena, hoje nós temos esse quadro que você bem conhece, é uma tragédia com grandes impactos, levou muita gente, inclusive, do meio jurídico, do meio jornalístico, né? Nós estamos aí com quase 120 mil mortos. Nós, no Supremo Tribunal Federal, cuidamos para que as recomendações da OMS fossem seguidas e que se observassem as regras de competência do SUS, que envolve a participação da União, estados e municípios. Como nós sabemos, o governo federal, pelo presidente da República, sempre foi bastante reticente em relação a essa temática, entendendo que havia uma incompatibilidade entre o desenvolvimento econômico e a proteção à saúde. E optou, inclusive, por, de alguma forma, reduzir ou nulificar as ações do Ministério da Saúde, né? Então, nós tivemos esse quadro. O Supremo procurou fortalecer nesse campo a competência dos estados e municípios. E esta foi a posição que nós adotamos em relação a essa temática, dizendo que se a União tentasse interferir nas ordens dadas por prefeitos ou por governadores, que essa interferência seria indevida. Acho que com isso nós preservamos vida e evitamos, portanto, maior confusão do que tivemos. Durante muito tempo, com ressalvas à atuação do ex-ministro e juiz Moro, o Supremo sempre respaldou ações da Lava Jato, que foram ações importantes no momento em que elas aconteceram, quando o Supremo via que existia a possibilidade legal de, assim, respaldar um juiz de primeira instância, não é? Mas o argumento de que o então juiz Moro atuou como auxiliar do Ministério Público no caso do doleiro Paulo Krug, não é? Foi por ocasião, acho que, da Banestado, do caso do Banestado, pode ser um indício forte aí de que o julgamento
da sua suspeição dos casos do ex-presidente Lula, como, por exemplo, venham à tona, ministro? Porque as pessoas podem entender que, de repente, eram ações que, durante a implementação dessas ações, não se sabia desses detalhes. Isso pode ter reflexos em ações tomadas pelo juiz Moro. Eu estou citando o Lula, mas é um deles, durante o julgamento dessas pessoas da Lava Jato? Aqui nós temos muitos episódios que precisam ser analisados e cada processo tem que ser analisado dentro do seu contexto. De fato, houve um entusiasmo em alguns setores da nacionalidade, diria, até um certo entusiasmo meio que juvenil, né, com toda essa coisa da Lava Jato e tudo mais. Em algum momento se pensava quase que na canonização, não só do Moro, mas de tudo que vinha de Curitiba. No tribunal, há muitas vozes que desde o começo foram críticas em relação, por exemplo, às prisões alongadas. Você já me ouviu em outras oportunidades falando que nós tínhamos um encontro marcado com essas prisões alongadas de Curitiba, que depois produziam as delações ou colaborações premiadas. Nesse episódio que você se refere, que foi julgado na semana passada, desse doleiro, aparece uma delação de Youssef. E as perguntas são perguntas assim que passam essa ideia de uma certa pré-captação e um diálogo muito próximo entre o juiz Moro e esse Youssef. Um colega seu já chegou até a dizer que o Youssef cumpre uma função muito peculiar em relação ao Moro, como se fosse um delator de estimação, alguém que, de alguma forma, estaria quase que integrado na carreira do Moro. Ele vai fazer depois as outras delações e aí aparecem todos esses problemas que nós conhecemos. Ainda ontem, você viu, o Tribunal Regional Federal do Rio Grande do Sul cassou mais uma decisão do Moro, que condenava um tesoureiro do PT. Então, tudo isso, na verdade, vem à tona nesse contexto. Você se lembra também das revelações do Intercept, em que o Moro aparece ali atuando com os procuradores, né, e se aconselhando, e os aconselhando, e dizendo o que faria em determinados casos, e fazendo até determinações. Alguém já disse que ali parece que ele é o chefe dos procuradores, portanto, ele seria o chefe da força-tarefa. Se for assim, isso é impróprio. Portanto, nós vamos ter que discutir isto no Supremo Tribunal Federal, no processo do Lula, tendo em vista essa perspectiva. Nenhuma discussão sobre os méritos da Lava Jato, nenhuma discussão sobre a importância do combate à corrupção, mas eu sempre repito, e já até numa conversa que nós tivemos, acho que foi no Rio de Janeiro, eu disse, Datena, nós temos que ficar firmes no seguinte ponto: não se combate crime cometendo crime. Portanto, isso é fundamental, né? Porque, do contrário, começam esses grupos essas pequenas máfias que vão se desenvolvendo. Foi mais ou menos premonitório já faz algum tempo. A experiência lhe dá essa condição de vez em quando, não digo que adivinhar, mas chegar a alguns fatos. Eu sempre digo... Eu já até brinquei, eu já até brinquei lá no plenário do Supremo que eu sou mau profeta, porque acabo acertando essas previsões. Né? Pois é, né? Ninguém estuda um pouco mais ou vive um pouco mais que os outros, né? Aliás, essa é uma das vantagens da velhice, uma das poucas vantagens da velhice, porque até num grupo de risco quem fica velho está, mas tem algumas poucas boas vantagens. O que eu entendi do senhor, resumindo, né, de uma forma mais coloquial, o que foi de excesso na Lava Jato deve ser jogado fora, e o que foi de legal, né, e, portanto, muito próximo do justo, deve ser aproveitado. Foi isso? Claro, é isso.
As relações entre os poderes estiveram muito ruins, né? Principalmente entre o presidente Jair Bolsonaro, comenta que ele pensou, inclusive, em intervir no Supremo, o que seria um golpe, um desequilíbrio total em relação à democracia do país. A relação entre os poderes, elas estão hoje mais tranquilas, né? É a pergunta que a gente vai fazer com o ministro Gilmar Mendes, mesmo porque acho que deu uma travada aí na nossa ligação via Skype. Quando estiver pronto, você me avisa, o Garrafa. Mas é importante ouvir o ministro Gilmar Mendes hoje, viu? Hoje é importante ouvir. Nós demos uma sorte enorme de ouvir um ministro como o Gilmar num momento como esse, né? No momento em que, mais uma vez, a democracia no país é arranhada, onde um governador de um dos estados mais importantes da União quase foi preso. Quase chegou a ser preso. É afastado do cargo e quase foi preso. Então, realmente a situação é grave. Já voltou a nossa conexão ou ainda não? O Garrafa deve estar correndo para... quantos segundos, o Garrafa? 1, 2, 3, 4. 5 segundos, já passaram 10. Né? Bom, está de volta o ministro. Eu dizia o seguinte, esse negócio de internet é bom quando funciona também. Quando não funciona, o home office, Mas, ministro, as relações entre os poderes hoje estão melhores. Eu dizia que houve até quem chegasse à afirmação de que o Bolsonaro, em determinado momento, aquele momento do telefone, que o ministro solicitou o telefone do Bolsonaro e do filho dele, que ele pensou em intervir até no Supremo, que seria um golpe, né? O senhor foi muito importante quando conversou com os militares, o senhor teve um papel importante entre essas ligações aí. Eu tenho a impressão que acho que é a BIM que está entrando na nossa ligação, não é não, Agostinho? Toda vez que eu vou perguntar isso, cai o negócio, pô. Seria a BIM que está... Não creio nisso. Eu acho que não creio que seja a BIM, o Serviço Secreto Brasileiro, que é só perguntar isso, cai a linha, eu vou mudar de pergunta. O ministro já voltou ou não? Mas a pergunta é simples assim, não é? Teve muito ruim a relação entre os poderes há pouco tempo atrás, comentas que a gente esteve próximo de um problema seríssimo, constitucional, institucional, enfim, das instituições que resistiram muito bem, e o senhor teve um papel importante quando conversou com os militares, quando expôs o pensamento do Supremo, outros ministros também o fizeram, mas o senhor foi muito importante. Hoje a relação entre os poderes estão melhores, ministro? Acho que sim. Acho que nós temos que trabalhar nesse sentido, independentemente das diferenças de visão e de visão de mundo que possamos ter, nós temos que ter responsabilidade institucional, né? Reconhecer o outro nesse seu papel e... Realmente está complicado. Ô Garrafa, se for muito difícil terminar pelo... melhor o telefone, porque já ouvimos boa parte do ministro, a gente termina pelo Grambel, que é mais fácil, que aí não cai. Mesmo porque não faltam muito mais perguntas ao ministro, não. Acho que o mais importante já foi discutido, né? E o fato do relacionamento entre os poderes estar melhor hoje nos facilita também passar por essa pandemia que vai passar para a história como um dos anos mais difíceis, um dos períodos mais difíceis da própria história da humanidade. Então, você ficar arrumando problema dentro de problema, dentro de um problemão, não é o melhor caminho. Então, eu acho que a paz, a tranquilidade entre os poderes é fundamental para a manutenção da democracia e, mais do que isso, para que a gente cure quem está aí nos hospitais, né, por causa da doença, e que a gente chore os nossos mortos, entendeu? E que o país se reerga em cima disso e não de uma crise institucional, constitucional e daí por diante. Muito importante que haja equilíbrio entre os poderes. Pois não, Agostinho. Não, só um registro rapidinho aqui sobre a decisão
de afastamento do governador Witzel, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, foi quem determinou. E um dos trechos aqui do documento assinado pelo ministro, ele diz que o afastamento do governador do Rio tem o objetivo, ele diz textualmente, o objetivo de frear sua liderança na organização criminosa que promoveu desvios de recursos da saúde no Estado. Frear a liderança criminosa. Pesado, hein? Mas não prendeu, né? Não. Foi ele quem teve a decisão de não prender. Foi. Então, ministro, não sei se o senhor ouviu, você pode ler de novo, Agostinho? O que diz de quem aqui, é a declaração? Do ministro que determinou o afastamento do governador Witzel, o ministro Benedito Gonçalves, do STJ, ele fala textualmente que o afastamento do governador tem o objetivo de frear a liderança dele, governador, na organização criminosa que promoveu desvios de recursos na saúde do Estado. Para a gente entender, e o ministro é a melhor pessoa para explicar sobre isso, desse momento aqui, não é? Entre nós três, nós dois não entendemos nada de leis e ele entende muito de leis, não é? Por que o Benedito diz que é para frear a participação nas organizações criminosas do Witzel e, ao mesmo tempo, ele não manda prender o Witzel? Para nós leigos, é um contrassenso, mas à luz da lei tem a sua explicação, ministro Gilmar. Sim, Datena. Sobre isso, eu tenho a impressão de que o que o ministro Benedito considerou é que talvez fosse excessiva a decretação da prisão, de que bastaria o afastamento e a tomada de medidas outras de cautelas. Você conhece bem, você que é um estudioso, que aqui a gente segue o princípio da proporcionalidade. A medida pode ser adequada e necessária, ela não precisa extravasar. Então, me parece que ele se limitou a isso, tendo em vista, inclusive, as consequências políticas e pessoais que teria uma prisão. Isso é um dos princípios básicos do ministro Gilmar, que estudou muito sob base do direito alemão, e, aliás, tem uma lei do direito alemão que está regulando as fake news e que eu vou perguntar sobre isso. Ela é uma lei que se diz polêmica, mas eu respeito muito o direito alemão, que teve parte dele que bandeou, porque os homens são assim, não é o estudo que é assim, não é, que se bandeou para o lado nazista, mas teve uma resistência enorme dentro da lei alemã que protegeu a sociedade alemã durante um período execrável do nazismo. Não é? Então, fique bem claro, teve gente que se notabilizou por colaborar com um regime terrível, usando leis, né? Mas gente que se notabilizou pela palavra escrita em pedra do direito alemão. E o direito alemão é isso que às vezes não entendem no ministro Gilmar. Né? Você pode até achar que o cara é bandido, você pode até achar que o cara roubou. Mas pelo que eu entendi aí, você tem que provar que ele roubou. Então não precisa prender para provar que ele roubou. É por isso que às vezes confundem um pouco algumas decisões do ministro Gilmar. Eu estou certo nesse aspecto também, Gilmar, ou ministro Gilmar? Com certeza, Datena. A prisão preventiva ela tem pressupostos muito bem delineados na legislação. Agora, recentemente, nesse pacote anticrime, o Congresso Nacional, inclusive, fez incluir mais um pressuposto que nós já vínhamos desenhando na nossa jurisprudência, que não se prende alguém por fatos muito anteriores, que não haja a atualidade. E que também não se prende alguém se tiver medidas necessárias, eficazes e suficientes para afastá-lo da prática do crime, afastá-lo da possibilidade de evasão ou de fuga. Por isso que hoje nós usamos o 319 do Código de Processo Penal, aquelas chamadas medidas cautelares alternativas à prisão. Tornozeleira eletrônica, afastamento de um dado local, necessidade de estar em dado local. Em suma, a prisão provisória deveria ser a exceção, não é? O que o senhor acha da regulamentação das fake news e essa lei alemã, que foi editada há pouco tempo,
para o controle das fake news, que autoriza, inclusive, algumas conversas que são consideradas ameaças ou graves calúnias e denúncias serem levadas até a análise da Polícia Federal para determinadas medidas cabíveis e que muitos dizem que é cercear a liberdade de expressão. Esse é um novo dilema que todos nós temos que enfrentar, né? E dependendo da dimensão que isso assuma, isto pode ameaçar a própria democracia. De um lado é um instrumento importante de democracia, de comunicação, né? A sociedade hoje se comunica via redes sociais, mas também se criam esses guetos que muitas vezes só falam entre si e passam a acreditar nas suas verdades, né? Essas verdades virtuais criadas. E muitos deles se tornam agressivos e ameaçadores até da paz social. Então, para isso é preciso desenvolver instrumentos. Os alemães estão muito atentos a isso. Esses dias um amigo meu me chamava a atenção, um amigo espanhol, que na Alemanha está 1/3 dos funcionários do Facebook que cuidam de fake news. Por quê? Porque a Alemanha está tomando providências muito sérias em relação a essa temática. Acho que nós também demos passos importantes com esse inquérito das fake news. Aí tem que se saudar o trabalho do ministro Alexandre de Moraes nesse sentido. Acho que avançamos de maneira significativa nesse sentido, e agora o Congresso se debruça sobre a legislação da fake news, tentando estabelecer premissas e dialogando com essas fontes, inclusive com a fonte do direito alemão. Acho extremamente importante que nós estejamos fazendo essa tarefa, esse dever de casa. Nós temos uma democracia vital. Eu não me canso, já nas conversas com você, de ressaltar que nós estamos com mais de 30 anos de normalidade institucional. São os anos da Constituição de 88. Que parece muito pouco se a gente for comparar com outras instituições, especialmente a americana, mas isso significa, para nós, na verdade, o mais longo período de normalidade institucional da vida republicana, começado em 1889. Não foi conversa, foi aula e de graça. Eu me senti um menininho sentado ali no banco da escola, com os meus 13, 14 anos de idade, ouvindo uma aula. Aquilo não foi conversa, é bondade sua que foi conversa. Foi uma aula, quando eu questionava a democracia com presidentes presos e presidentes empichados, o ministro dizia o seguinte: mas esse é o exercício da democracia, por isso eles foram presos ou empichados. Foi uma aulinha que eu recebi ali que eu lembro até hoje. Só faltou a régua ali. Mas o Witzel acho que cometeu o primeiro erro dele, viu, ministro, nesse exato momento. O governador do Rio de Janeiro, e por uma saída muito óbvia, diz que a investigação é um circo e cita o uso político da justiça. Bom, ele coloca os próprios meios democráticos que o elegeram como circo, falando em política, e ataca a justiça, a quem ele deve responder com provas, aliás, a quem ele deve responder se defendendo. O ônus da prova cabe a quem acusa, mas ele deve se defender, e não chamando já de uso político uma coisa que tem que ser investigada. Todos nós temos que ser investigados. A gente tem o pressuposto de que todos nós somos inocentes perante qualquer acusação, mas a prerrogativa do Estado de te acusar, ela continua vigente. Então ele cometeu dois erros. A política que o levou ao lado bom da história dele ser governador, sendo um sujeito desconhecido, chamando de circo e chamando o uso da justiça como um uso político. Eu acho que ele cometeu um erro dos mais graves que pode cometer. Me parece mais que uma falácia do que qualquer outra coisa, não, ministro? O que nós podemos... É natural que esse é um momento muito delicado, né? E aí as reações das pessoas
são as mais variadas. Mas nós, conhecendo o STJ, é um tribunal bastante ponderado, como nós sabemos. O ministro relator é um ministro bastante experiente, foi juiz federal, foi desembargador no Rio de Janeiro e hoje, já há alguns anos, é membro do STJ. Não me parece que haja da parte deles qualquer precipitação. Me parece que isso tem que ser devidamente avaliado. É claro que sempre se tem que tomar muito cuidado com as informações que são inicialmente passadas e para isso é preciso, de fato, analisar com muita parcimônia tudo que se imputa a alguém. Nós temos muitos casos de pessoas que são muito sacrificadas, são imputadas a elas muitas faltas e depois se verifica que isso não é devidamente consistente e tudo isso precisa ser olhado com cautela. Mas a mim parece que o STJ procura conduzir-se com muito cuidado nesse tipo de matéria. Bom, para encerrar, o senhor esteve envolvido num episódio que parece que foi mal entendido, em que o senhor dizia que o Exército estaria sendo conduzido a um genocídio no caso dos índios, especificamente. Depois disso, o senhor conversou com representantes do Exército, do governo, e não sei se conversou com o ministro da Saúde, que chegou a administrar muito bem esse processo da pandemia lá no estado do Amazonas. Como é que está essa situação hoje, ministro Gilmar Mendes, no seu ponto de vista? Em relação O senhor ter dito que seria um genocídio que o Exército estaria cometendo? Eu acho que ali foi um mal entendido. O que eu disse é que a ausência do Ministério da Saúde nesse debate e a ocupação do Ministério da Saúde por militares era um equívoco. E diante daquele quadro de letalidade, havia um morticínio em que eles acabariam por estar associados. Como você sabe, eu não sei qual é o número hoje, mas haveria, naquele momento, era o que se falava, era um diálogo que nós estávamos travando com o Dr. Drauzio Varela e com o ministro Mandetta. E eu, então, chamei a atenção para esse fato, dizendo que não era razoável que o Exército Brasileiro ficasse associado a esse resultado, a esse morticínio. Né? Então, que não era de nenhuma forma razoável que se utilizasse das Forças Armadas para essa situação. Qual era a minha leitura política? É que, e aí um pouco, você sabe que a gente consegue fazer um pouco esse tipo de associação. É que o presidente acabou por neutralizar o Ministério da Saúde, deixando a responsabilidade, ou acabara por neutralizar o Ministério da Saúde, deixando a responsabilidade para os estados e municípios, com o argumento de que o Supremo tirara a força da União nessa matéria. Por que ele dizia isso? Porque o Supremo começou a suspender algumas medidas suas que liberava, por exemplo, o funcionamento das igrejas em todo o território nacional, ou o funcionamento das lotéricas em todo o território nacional, fazendo interferência onde os governadores e prefeitos já tinham feito determinações. E para isso, eu disse, não se pode usar o Ministério da Saúde, muito menos as Forças Armadas. Foi isso que eu disse. Bom, ministro, para encerrar mesmo, né, eu queria saber da sua expectativa em relação ao futuro do Brasil. O Brasil vai enfrentar uma situação muito difícil econômica e socialmente, né, já está enfrentando, como o mundo inteiro. O pior que o quadro agora é mundial, a gente tem que acreditar e ter esperança, chorar os nossos mortos, que já ultrapassa aí a muito mais de 100 mil mortos, né? Temos mais de 24 milhões de casos
de pessoas contagiadas do mundo. Não se sabe como é que se lida com essa doença ainda, porque mesmo com vacinas em perspectiva, há casos de reinfecção, há casos dos chamados rebotes da Europa. Não é? Então essa doença ainda é uma doença que nós estamos conhecendo e chegou, como chega toda a praga, né? De uma forma absolutamente inesperada e coloca a humanidade de joelhos perante um inimigo invisível. Qual é a sua esperança em relação ao Brasil e em relação ao presidente Jair Bolsonaro? Um colegiado é um colegiado, então são várias cabeças pensando, apesar de serem pessoas notáveis, né? O ministro Barroso falou que o presidente Bolsonaro defende a ditadura e a tortura. Por outro lado, eu conversei ontem com o ministro Marco Aurélio aqui, ele deixou bem claro que deve se deixar o presidente Jair Bolsonaro trabalhar. Entre essas duas posições, que são importantes, que é o nosso presidente da República, o que o senhor tem de esperança para o Brasil no meio dessa pandemia, que não digo vai acabar, mas ela vai passar um dia, mas a gente vai ter que conviver durante muito tempo, apesar da vacina, com esse vírus, mesmo porque não há remédio. Datena, eu acho que é fundamental, eu acho que você, como eu, somos defensores da democracia. É importante que a democracia seja preservada, que ela não seja colocada em xeque, que as instituições sejam preservadas. E o que a gente aprendeu nessa pandemia, além da lida difícil com a doença? Nós vimos o quê? Nós vimos um quadro de miséria muito grande no Brasil. Nada que nós não conhecêssemos anteriormente. Mas o que nós vimos? As más condições de habitação no Brasil. Nas nossas megalópolis, as nossas grandes cidades estão tomadas por favelas, que propicia que a doença, que a pandemia, seja ainda mais grave. Vi uma senhora no Rio de Janeiro dizendo à Globo News que ela... vocês me recomendam que nós coloquemos a pessoa doente num quarto isolado, mas a gente mora num quarto e sala. Vocês recomendam que nós lavemos as mãos com água encanada, com água tratada, mas nós não temos água tratada. Nós compramos caminhões, nós compramos água em balde de um caminhão, pipa. Quer dizer, essa é a nossa realidade. Então eu tenho dito que nós temos que enfrentar essas fraturas expostas. Nós vimos esse quadro de 11 milhões de pessoas que não apareciam nos radares do governo, os invisíveis. Veja, nós conseguimos produzir esses invisíveis. Então nós temos que entrar nesse tema. Por isso que o Zé Roberto Afonso, um economista importante, que é considerado um dos pais da Lei de Responsabilidade Fiscal, nós temos falado que nós temos que trabalhar uma lei de responsabilidade social, que de fato fixe metas para que o Brasil dê as costas para esse atraso, as más condições de habitabilidade, as más condições de saneamento, as más condições gerais de vida dessas pessoas. Eu acho que, espero que a pandemia nos deixe esse legado positivo. Ministro, como sempre, um prazer falar com o senhor, um ótimo dia, saúde e que Deus ajude o Brasil. Datena, eu sou seu fã, um grande abraço. É recíproco, um abraço grande, ministro Gilmar.